Agora que nós já falamos sobre o que não é a sabedoria, o que significa a sabedoria, agora vamos falar sobre o que dá sustento à sabedoria, que eu chamo das 7 colunas da sabedoria de Deus, que está em Tiago 3,17. Mas antes disso, eu quero fazer aqui uma observação sobre aquilo que está em Romanos 12,16, que diz: não sejam sábios ao vosso próprio entendimento. E aqui a gente aprende que o que dá sustento à nossa sabedoria é Deus. Então nós não podemos tentar sermos sábios aos nossos olhos, aquilo que pensamos, aquilo que imaginamos, mas precisamos nos submeter e entender que a verdadeira sabedoria é a sabedoria que vem de Deus. Então, Tiago 3, versículo 17 vai dizer assim: mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. A verdadeira sabedoria, a sabedoria que vem do alto, ela é primeiramente pura. Uma coisa que é pura, ela é uma coisa sem mistura, sabe? O puro, ele é exatamente diferenciado, é o oposto do impuro. O impuro é tudo aquilo que às vezes a gente quer tocar para deixar as nossas impressões, as nossas impurezas. Quando a gente escuta e quando a gente lê na palavra, é claro, dizendo que Deus é um manancial de águas vivas e que essa água ela corre do trono de Deus, é o rio de Deus, certo? Esse rio de Deus, ele tem a fonte é o próprio Deus. E quando a gente bebe a água da fonte, a gente bebe da água limpa. A água de uma fonte, de uma nascente, ela é limpa. Quando essa água começa a escorrer, a vir pelos rios, né, a descer nos canais que existem nas cidades, nas metrópoles, essa água ela está contaminada, porque ela passou pelas impurezas, pelas sujeiras. Então a nossa vida com Deus, ela precisa ser pura. Ela não pode estar contaminada com os nossos achismos, com os achismos dos outros. A fonte da qual nós devemos beber todos os dias é Deus. Por quê? Porque é em Deus que nós encontramos a pureza. Nós não encontramos pureza nos comparando com os outros, querendo ser melhores ou piores do que os outros. Nós encontramos pureza quando nós olhamos para Deus, porque Jesus Cristo, ele tem esse poder de revelar em nós aquilo que é impuro, aquilo que precisa ser purificado. Então a verdadeira sabedoria, ela gera em nós pureza, ela nos limpa, ela nos purifica. De quê, Suiane? Da inveja, da ambição egoísta, do orgulho, da mentira, da maldade, da amargura, de tudo aquilo que Deus abomina, de tudo aquilo que Deus odeia, de tudo aquilo que não é bom aos olhos de Deus, da confusão, da contenda. A palavra de Deus diz que tem 6 coisas que Deus odeia e a 7ª ele abomina. Ele vai falar de inveja, ele vai falar de briga, ele vai falar da língua mentirosa, mas ele diz que a contenda entre os irmãos, ou seja, a confusão, a briga, Deus abomina. Então nós precisamos entender que a verdadeira sabedoria gera em nós pureza. A verdadeira sabedoria, ela é pacífica, ela é de paz, ela não é cheia de confusão, ela não causa inquietação, ela não deixa a gente angustiado, a gente atemorizado, não, ela gera paz em nosso interior. A verdadeira sabedoria, ela traz paz para a gente, ela é moderada, sabe? Ela não fica querendo ser aquilo que ela não é. A sabedoria verdadeira não nos permite querermos ser aquilo que não somos. Ela nos deixa moderados, ela nos deixa saber que nós somos dependentes de Deus, que Deus é tudo em nós, que sem Ele nós não somos nada. Ela é tratável, ou seja, ela é humilde. Ela se adapta, ela se molda à vontade de Deus. Ela permite que Deus trate o coração, que Ele abata, que Ele retire aquilo que é ruim, aquilo que nos contamina. A verdadeira sabedoria, ela é cheia de misericórdia. Quem já provou misericórdia é misericordioso, gente. A gente não tem justificativa para dizer que a gente não pode, que a gente não vai ser misericordioso com o outro. E misericórdia é trazer a miséria do outro para o nosso coração.
E no nosso coração amar o outro apesar das suas misérias. Apesar daquilo que muitas vezes nós nem nos agradamos. Apesar daquilo que a gente muitas vezes nem concordamos. Mas precisamos ter misericórdia. Por quê? Porque recebemos misericórdia. E a gente tem que dar aquilo que a gente recebe. A gente tem que dar aquilo que o Senhor já nos deu primeiro. E Ele nos deu misericórdia. A verdadeira sabedoria produz bons frutos. Bons frutos. A palavra diz que uma árvore se conhece pelo fruto. Então, para a gente saber que a sabedoria de Deus, a verdadeira sabedoria está em nós, é através dos nossos frutos, ou seja, do nosso legado. As pessoas que nos conhecem, lista as 5 pessoas que mais convivem com você. Eu não sei se você tem coragem de fazer isso. Da mais íntima, não dizer 5 não, pega as 3 mais íntimas. E pergunta assim, o que é que você acha de mim de forma verdadeira? Pode dizer a verdade, eu não vou ficar com raiva de você não. Se você tiver coragem, pergunta isso. E encoraja a pessoa a ser sincero, porque às vezes a pessoa não quer ser sincera. Sabe por quê? Porque a gente tem que ver quais são os frutos que nós estamos dando. As pessoas que convivem conosco dentro da nossa casa, elas acreditam em nós da mesma forma que as pessoas da rua acreditam? Elas nos enxergam como as pessoas da rua nos enxergam? Ou as pessoas da rua nos enxergam bem porque elas não convivem conosco? Porque a gente às vezes busca ser tanta coisa lá fora e esquece de ser dentro de casa. E a verdadeira sabedoria, ela produz bom fruto. E esse fruto começa em casa. Eu não tenho como dar um fruto em casa e na rua dar outro. O que é que Tiago diz? Pode de uma mesma fonte sair água doce e água amarga? Não pode. Isso é mentira. Isso é a gente querendo ser hipócrita e personagem. E a verdadeira sabedoria, ela não tem personagem. Ela é sincera. Ela é honesta, ela é verdadeira. Sabe? Ela é sem parcialidade. Ela não tem parcialidade com o mal. Ah, mas é porque isso me é conveniente. É porque isso pode me fazer bem. Ah, é porque se eu disser isso, essa pessoa vai fechar um negócio comigo. É porque se eu agir dessa forma, vai dar certo. Lembra da ambição egoísta? É isso. Imagina só. Você ter que querer parecer algo para se sentir alguém. Isso é triste. Você não precisa parecer alguma coisa ou fazer alguma coisa para que você queira ser notado pelas pessoas. Você só precisa ser. E ser a imagem e semelhança daquele que te criou e que me criou também. Então é isso que nós precisamos entender. Não sermos parciais. Não termos parcialidade com o mal. A verdadeira sabedoria ela é pura. Ela não tem hipocrisia. A gente não pode ser hipócrita. E quando eu falo isso, eu tenho um temor, eu senti isso agora no meu coração aperta, sabe por quê? Porque eu tô falando tudo isso aqui pra você. E se eu não viver isso que eu tô falando pra você, de dentro da minha casa, na rua, no meu trabalho, onde quer que eu esteja, com as pessoas que eu convivo, isso é hipocrisia. É hipocrisia. Hipocrisia é você dizer algo, falar algo e você não vive isso. Como é que eu vou pregar pra uma pessoa ser honesta se eu sou desonesta? Como é que eu vou falar para uma pessoa, pregar para a pessoa que ela tem que falar a verdade se eu só minto? Ou conto uma mentirinha de vez em quando, não importa. Como é que eu vou falar para uma pessoa que ela tem que ser leal, que ela tem que ser fiel, se eu sou infiel, se eu sou desleal? Como? Isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. Como é que eu vou dizer que uma pessoa tem que ajudar o próximo se eu não ajudo ninguém? Como é que eu vou dizer para uma pessoa, ei, a gente tem que ser misericordioso, mas eu não tenho misericórdia de ninguém? Ei, a gente tem que perdoar, mas eu sou cheia de rancor e não consigo perdoar algumas pessoas na minha vida. Como? Isso é hipocrisia. Como é que eu digo para a pessoa, medita na palavra todo dia e eu não pego nem na Bíblia? Como é que eu vou dizer, oi, ora, e eu não oro? Ei, jejua, e eu não jejuo? Isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. Quando eu falo uma coisa, mas meu comportamento é totalmente diferente, eu estou sendo hipócrita. E a melhor forma que tem da gente descobrir isso é a gente perguntando às pessoas que convivem conosco. Como é que você me vê? Como é que eu me comporto? Pode falar. Porque quando a gente faz isso, a gente está querendo mudar e está sendo transformado. Porque pode acontecer com qualquer um de nós de dizer uma coisa e passar um tempo ali e fazer tudo ao contrário. E glória a Deus que a gente tem o Espírito Santo, que ele é especialista em dizer, presta atenção. Tu acabou de falar isso, já está fazendo diferente? E constranger a gente, mas quando a gente permite. Então, a verdadeira sabedoria,
ela não tem hipocrisia. Então aprendemos aqui no que não é a sabedoria de Deus, que é terrena, humana, demoníaca, cheia de inveja, cheia de amargura, cheia de ambição egoística, cheia de mentira. Aprendemos que a sabedoria significa, quando mergulhamos ela na palavra de Deus, é termos o nosso relacionamento com Deus, porque é através desse relacionamento que vamos desfrutar de uma vida plena em Deus, porque Ele quem nos capacita, a sabedoria é só a dele, não é humana, não é baseada no meu conhecimento, no tanto que eu estudei, nos livros que eu li, tudo isso é muito importante. Mas lembra o que é que diz a Bíblia? Paulo plantou, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. É Deus. A melhor estratégia é a estratégia de Deus. A melhor estratégia é quando eu, como ser humano, digo assim, eu não tenho estratégia nenhuma, porque eu dependo da estratégia do Senhor. Isso é a sabedoria. E por fim, entendemos que a sabedoria que vem do alto, é pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdias, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia.